Pronto. Estamos gravando. Aqui é o professor Érico Pagotto e essa é a nossa disciplina de modelos de gestão. A gente está entrando na unidade 3, iniciando o segundo bimestre hoje. Então é isso. Vou dar mais uns minutinhos para o resto do pessoal chegar e daqui a uns minutinhos a gente já começa o nosso papo. Tá ok? Ok. Eu queria aproveitar e comentar com vocês sobre quando a gente está fazendo, quando a gente está aguardando, né, está aguardando o resto do pessoal chegar, queria comentar com vocês sobre a prova da semana passada. Imagino que vocês já devem ter visto o resultado da prova, né, deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Pronto. Imagino que vocês já devem ter visto as notas, né, que eu já lancei no sistema. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Eu, pessoalmente, fiquei bem satisfeito com o resultado da prova. Achei que a grande maioria da sala foi super bem. Mostra que vocês estudaram, se empenharam, correram atrás de fazer os exercícios. Aliás, eu acho que essa sala foi a sala que teve as melhores notas das disciplinas que eu estou ministrando esse semestre. Essa foi a sala que teve as melhores notas, então, parabéns para vocês. Tinha uma questão dissertativa, né, que falava sobre a importância da gente se preparar para um mundo incerto, né, num mundo cercado de incertezas, e eu gostei da maioria das respostas que vocês deram, é isso mesmo, né? A função de um gestor então, lidar com o imprevisível, porque se o mundo fosse 100% previsível, não ia precisar de gerente, né? As coisas iam funcionar todas no piloto automático, como se fosse um programa de computador. Felizmente, a vida é imprevisível, a vida é incerta e a gente precisa de um gestor de departamento, um gestor de empresa, a gente precisa de um gestor para organizar todos os recursos da empresa, tendo em vista o atingimento dos principais objetivos corporativos. Então, é isso. Acho que a resposta para essa pergunta era um pouco aí, né? Do gestor ser flexível, estar atualizado em relação aos procedimentos, metodologias, tecnologias na sua área de atuação, desenvolver competências pessoais, interpessoais, técnicas e políticas. A gente falou bastante sobre isso no primeiro semestre também. Vários alunos comentaram sobre isso. E a minha avaliação geral da prova é de que a maioria das pessoas, vocês todos foram bem, né? Eu ia fazer revisão da prova, mas eu acho que nem é necessário, porque a maioria das notas foi muito boa, né? Deixa eu perguntar para vocês o que vocês acharam, né? Quais foram as impressões de vocês com relação à avaliação e se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma questão em relação à prova que vocês gostariam de discutir aqui. O que vocês acharam da prova? Foi difícil? Foi fácil? Pode falar. Alisson, você está me ouvindo? Opa, será que vocês estão me ouvindo? Sabrina, você me ouve? Sim, professor, porque minha internet está muito ruim. Aqui no meu. Mas a prova em si estava muito fácil. Estava tranquilo, né? Deixa eu te perguntar, você está com dois... Você logou 2 vezes, Sabrina? Uma vez deu algum problema, por acaso? Estou vendo seu nome 2 vezes aqui na lista. Ou você logou...
vendo o seu... Opa! Eu estou vendo seu nome 2 vezes na lista, Sabrina. Por acaso você logou pelo computador e pelo celular? Eu estava com uma dificuldade para acessar no computador, aí eu tive que fazer no celular. Eu acho que foi isso a questão. Até fiquei com medo de ter colocado, e como eu saí, né, para tentar no celular, fiquei com medo de minha prova já ter ido e não ter como fazer de novo. Ah, ok. Tá bom. Tranquilo. Não tem problema não. Perguntei só por curiosidade. Pode deixar, não precisa se preocupar com isso, que não atrapalha em nada a gente por aqui, tá? O mais importante é que você esteja Tá conseguindo bom. me ver, me ouvir bem e ver os slides também. Que eu vou voltar com eles aqui agora. Bom, vamos lá? Podemos começar então? Se vocês não têm dúvida com relação à avaliação, né? Então, como eu comecei a comentar com vocês, a gente fechou na semana passada o primeiro bimestre, vocês estão todos de parabéns, todos conseguiram fazer os trabalhos, fazer a prova e tal. E hoje... Oi, quem me chama? A Josi de logística, ela tá dizendo que o microfone dela tá com defeito, mas ela tá ouvindo normalmente. Ah, Pediu ok, pra avisar. beleza. Beleza. Beleza, Josi, sem problema. Vai me ouvindo aí, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, que eu estou com meu e-mail aberto aqui, e pode ir me perguntando por e-mail, tá bom? Se você precisar. Então, vamos lá. Então, a gente encerrou o primeiro bimestre na semana passada, e hoje a gente inaugura o segundo bimestre. Então, acho que vocês já sabem, né? A gente está seguindo a ementa da disciplina pelo livro. Nosso livro é organizado em 4 unidades. Cada unidade é o equivalente a 1 mês. E hoje a gente inaugura, então, o terceiro mês de aula, que é a unidade 3. As unidades são divididas em 4 sessões ou 4 encontros, e cada encontro é uma aula, né? A unidade 3, ela tem esse título aqui que está na tela de vocês, que é Organização, Processos, Tecnologias, Ferramentas de Gestão e Tendências. Então, é um título bem amplo e a gente vai percorrer, se aprofundando em alguns pontos que a gente já falou um pouquinho no primeiro bimestre e desenvolvendo alguns outros temas novos também. Botei aqui uma ementa geral da unidade, do que a gente vai ver ao longo deste mês. Então, nesta unidade 3, a gente vai conhecer fundamentos, aspectos, tendências e aplicação dos processos gerenciais para ser capaz de atuar como gestor. Então, vocês já devem ter percebido que essa disciplina, especificamente, modelos de gestão, ela tem o objetivo de preparar, de pegar um profissional e trazer um conteúdo teórico suficiente para prepará-lo para ser um gestor. A ideia do curso do tecnólogo, né, é pegar uma pessoa que já tem alguma experiência profissional ou que já está inserida no mercado e desenvolver algumas habilidades e competências para permitir que ele se torne um gestor na sua área, seja um chefe de departamento, um gerente de área e assim por diante. E aí, especificamente na disciplina de modelos de gestão, o nosso foco é muito nos processos gerenciais que eu grifei aqui, né? Processos gerenciais. O que são processos gerenciais? São os processos relacionados à gestão. Então, todos os processos relacionados à gestão. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre gestão da inovação e tecnologia, falamos sobre algumas ferramentas técnicas e práticas de gestão. Então, a gente falou sobre análise SWOT, falamos sobre Six Sigma, falamos sobre benchmarking, que teve uma questão que eu acho que caiu na prova também. Então, é isso. Na semana passada, a gente falou de algumas tecnologias. Hoje, a partir de hoje, e nas sessões de 1 a 4 da unidade 3, a gente vai, então, aprofundar e ver outros métodos, outras tecnologias que são bastante utilizadas na gestão empresarial. Normalmente, essas ferramentas, elas são ferramentas, como eu descrevi aqui, né, voltadas para promover mudanças organizacionais.
Então, a gente já discutiu um pouco sobre isso também. O ambiente externo da empresa muda o tempo todo. Cenário político, econômico, social, concorrentes, desejos e necessidades dos clientes, tudo isso muda o tempo todo. Então, a mudança organizacional, a transformação, a adaptação de uma empresa a essa realidade é a única constante. Essa, aliás, era a pergunta lá na dissertativa da prova, né? Como se adaptar às mudanças organizacionais. Então, a gente tem que conhecer o cenário externo da empresa e conhecer algumas ferramentas e técnicas para poder adaptar a empresa a essas mudanças, de forma que a empresa possa atingir os seus objetivos organizacionais, ou seja, seus objetivos enquanto organização, e a gente, como parte desse corpo, como parte da empresa, também possa atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais, né? E, por fim, o último objetivo geral dessa unidade é conhecer os aspectos da atuação prática do gestor no processo de organização, como meio, então, para garantir que as atividades necessárias para o desenvolvimento da empresa aconteçam de forma satisfatória, aconteçam a contento, né? Porque só a empresa que atinge os seus objetivos consegue levar consigo, consegue se desenvolver no mercado, consegue crescer no mercado, contratar mais gente, produzir mais, produzir melhor, melhorar as condições de atendimento ao cliente, né? Então, basicamente é isso. A gente precisa de uma busca contínua e constante pela excelência na gestão, para que a empresa se desenvolvendo permita criar um ambiente favorável para o nosso desenvolvimento também, enquanto profissionais. Especificamente, na seção 3.1, que é a seção que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre o conceito de estruturação de uma empresa, como uma empresa pode se estruturar e como o gestor atua na estruturação da empresa. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre diferentes modelos de estruturação e quais são os critérios que um gestor deve utilizar, pode utilizar, para promover mudanças na forma como uma empresa está estruturada. E aí a gente precisa pensar na questão da organização da empresa. O que significa organizar uma empresa? Botei aqui algumas definições para vocês, né? Organizar uma empresa significa agrupar, estruturar, integrar os recursos que a empresa possui. Lembra, estou falando isso desde a primeira aula com vocês. Quais são os recursos empresariais? Dinheiro, as pessoas, tecnologia, as patentes que uma empresa tem, enfim, né? Tudo aquilo que a empresa utiliza para performar no mercado. E organizar a empresa significa juntar todos esses recursos, organizá-los da melhor forma possível para que a empresa atinja a melhor performance possível. É como se fosse um maestro de uma orquestra, né? O maestro, ele vai supervisionando cada instrumento da orquestra, ele vai marcando o tempo que as coisas têm que acontecer, o tempo que cada instrumento precisa tocar ou parar de tocar, para que no final a gente tenha uma música bacana. A gente pode fazer uma analogia do papel do maestro de uma orquestra com o papel do gestor de uma empresa, onde a gente tem, ao invés dos instrumentos, a gente tem os departamentos, o maquinário, as pessoas, os recursos, né? Tem todos os componentes, todos os integrantes de uma empresa que precisam ser gerenciados de forma a produzir os melhores resultados possíveis. Especificamente, né, mais no ambiente operacional da empresa, organizar a empresa significa estabelecer a divisão do trabalho por meio da diferenciação das atividades. Então, é dizer o que cada pessoa, o que cada departamento vai fazer, onde começa e termina a responsabilidade de cada pessoa, de cada departamento, e definir os níveis de autoridade e responsabilidade de cada cargo, desde o diretor executivo, passando por todos os gerentes departamentais e chegando até os funcionários mais operacionais. Claro que uma empresa só pode funcionar bem
se ela for bem estruturada. E dá para a gente dizer que, com certeza, as melhores empresas são as empresas mais organizadas. É impossível uma empresa funcionar bem se ela não estiver bem organizada e estruturada. E essa estrutura que eu estou falando para vocês, essa organização, a quantidade de departamentos, quem responde a quem em uma empresa, isso precisa ser claramente pensado, isso está sujeito à modificação o tempo todo, e precisa ser claramente exposto para os funcionários, para que eles compreendam como a empresa está organizada e eles possam performar bem também dentro dos seus papéis, né? Assim como cada instrumentista em uma orquestra precisa saber a sua parte, né? Então, e como é que funciona o todo, para que a música, no final das contas, aconteça de forma harmoniosa. Bom, então vamos lá. O que é essa estrutura interna, né? A estrutura é a forma como a empresa se organiza. Quais são os departamentos, quais são as seções, como que eles estão estruturados, quais diretores respondem a quais presidentes ou vice-presidentes, quais gerentes de departamento respondem a quais diretores e quais funcionários operacionais respondem a quais gerentes e assim sucessivamente, né? Então, o fato de eu ter mais ou menos diretorias, mais ou menos departamentos, tem um impacto que não é apenas financeiro, no número de pessoas que eu tenho, no número de funcionários que eu tenho. Ele tem um impacto sobre a operação, sobre o ambiente de tarefas da empresa. Então, uma decisão que uma empresa toma, por exemplo, entre terceirizar ou internalizar determinada etapa do produto, é uma decisão super importante que tem um rebatimento sobre o organograma da empresa. Mesmo quando a empresa opta por terceirizar uma determinada atividade, por exemplo, uma empresa do setor industrial decide terceirizar a frota. Isso não significa que ela não vá ter nenhuma responsabilidade sobre a gestão do transporte da empresa. Claro que ela tem responsabilidade também, mas a responsabilidade passa a ser diferente. Ela passa a ter uma responsabilidade sobre a gestão dos contratos com os fornecedores de transporte, com a gestão financeira também, porque ela tem que pagar esses fornecedores, e com a gestão operacional, porque ela precisa programar quando e quantas viagens vão ser feitas para transportar os produtos da indústria para o mercado. De outra sorte, quando ela opta por internalizar, por exemplo, a frota, a distribuição de produtos, ela precisa se preocupar em contratar os motoristas, quem são esses motoristas, que treinamento esses motoristas precisam receber, como que eles vão ser supervisionados, a que diretoria eles vão responder para a diretoria de logística ou para a diretoria de produção, né? E essas questões, embora elas possam parecer triviais, elas têm uma importância muito grande. Volta aqui para mim. Vocês que trabalham ou já trabalharam, vocês tiveram experiência, por exemplo, de ter conflito com a chefia na empresa? Então, o chefe A fala uma coisa e o chefe B fala outra coisa, e aí o funcionário fica meio perdido, não sabe como agir. Já aconteceu isso com vocês alguma vez na vida? Alguém já teve alguma experiência desse tipo? Conflito de gestão na empresa? Vocês estão me ouvindo bem? Delíria, você está aí? Bom, vamos lá então, pessoas. Me acompanhem aqui, vamos voltar lá para os slides, tá? Essa questão que eu estou falando com vocês, né, é comum, é frequente haver conflitos entre gestores diferentes, de dois diretores ou dois gerentes falarem coisas diferentes. Esse problema, ele é tipicamente um problema estrutural, né, da forma como a empresa está organizada. E aí o funcionamento organizacional, ele precisa ser, então,
harmônico, como eu estou dizendo, né? A palavra órgão vem do grego organon, que significa ferramenta. E aí, órgão, a gente pode até fazer uma referência com os órgãos do corpo humano. Todos os órgãos do corpo humano precisam funcionar de uma forma harmoniosa. Se tem algum órgão do corpo humano que não está funcionando bem, a gente fica doente, né? A organização de uma empresa é a forma como os órgãos internos da empresa, que são os departamentos, as pessoas, os processos internos, isso tudo reflete a organização da empresa. Do ponto de vista administrativo, a gente tem em qualquer empresa uma coisa que se chama divisão do trabalho, divisão de tarefas, que é a forma como uma empresa se organiza, a hierarquia, né, que eu botei uma figurinha de um organograma de uma empresa, o chefe e seus liderados e seus respectivos, e os liderados destes líderes, né? Então, a forma como o trabalho é dividido, as hierarquias, os cargos, as responsabilidades, como que vai se dar a comunicação entre os diferentes cargos. Então, por exemplo, diferentes hierarquias podem ter diferentes níveis de responsabilidade em relação a compras, por exemplo. Então, um determinado gerente pode ter um poder de aprovação de um determinado valor dentro da empresa, enquanto que o seu diretor provavelmente vai ter uma autonomia financeira maior do que o gerente que ele lidera. Então, esse é um exemplo básico de como que as responsabilidades são organizadas. Diferentes cargos podem ter diferentes níveis de profissionais que atuam sob sua responsabilidade. E aí pensar na forma como a gente vai se organizar a empresa para ela funcionar adequadamente é fundamental. Às vezes a simples troca de um gerente de departamento ou de um determinado diretor já promove um arejamento da empresa ao eliminar eventuais problemas de comunicação ou outros tipos de problemas, já criam um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do trabalho que estava sob responsabilidade daquela equipe. De forma geral, a gente pode dizer que mudanças na organização implicam em mudanças na gestão. Então, quando a gente opta, como eu estava dizendo no slide anterior, né, quando a gente opta por fazer a terceirização de um determinado departamento, de um determinado serviço, isso implica uma mudança na gestão também. Se um trabalho é feito internamente e ele passa, em um segundo momento, a ser terceirizado, isso pode implicar na extinção até de um departamento e numa realocação dos funcionários que estavam naquela gestão. Vamos supor que uma empresa opte por terceirizar o restaurante, que é uma coisa muito comum, né? Uma empresa do setor industrial opte por contratar uma cozinha industrial, uma cozinha profissional para servir a alimentação. Então, provavelmente aqueles funcionários que trabalhavam antes na empresa, no setor de alimentação, a empresa pode fazer um acordo para que o fornecedor, a empresa de alimentação, contrate ou subcontrate os antigos funcionários, e aí esse restaurante terceirizado, ele passa a ficar sob outra responsabilidade, sob a responsabilidade de uma outra gerência, né? Às vezes, como equipe interna, eles estavam dentro de um departamento, por exemplo, de produção, e ao serem terceirizadas, a gestão desses terceiros pode ir para um outro departamento dentro da empresa. Geralmente é o RH que cuida disso, né? Que cuida da gestão de facilities, né? Facilities, acho que eu já comentei com vocês, são todos os serviços de apoio à gestão da empresa. Então, facilities compreende gestão da portaria, zeladoria de prédio, limpeza, jardinagem, compreende segurança, compreende serviço de bombeiros, segurança do trabalho, enfim, às vezes até medicina do trabalho. Então, uma série de serviços acessórios. Hoje em dia a gente tem várias empresas especializadas na área de facilities e é uma tendência as empresas que ainda não terceirizaram de terceirizarem esse tipo de serviço, porque essas outras empresas são mais especializadas, né? E aí, com isso,
a empresa pode focar mais esforço gerencial naquilo que realmente interessa, que é o atendimento dos desejos e necessidades do seu cliente, focando no negócio da empresa mesmo, na produção de bens e de serviços. Então, botei um exemplo aqui para vocês disso que eu acabei de dizer, né? Vamos pegar o caso dessa empresa aqui à esquerda. Imaginem que ela tem um diretor e 2 gerentes. Um gerente administrativo e comercial e o outro gerente de produção. Embaixo do gerente de produção, a gente tem 2 departamentos. Logística, responsável por recebimento, estoque e despacho, e industrial, responsável por produção. E, sob o gerente administrativo e comercial, a gente tem as áreas de marketing, vendas e administração. Se a empresa está passando por um processo de crescimento, de ampliação dos seus mercados, ela pode destacar desse organograma setores para dar mais autonomia para os seus gerentes. Então, no segundo momento, essa empresa pode se transformar nesse outro organograma que eu estou mostrando aqui à direita para vocês. Então, mantém a estrutura da diretoria e o que separou aqui foi o gerente comercial do gerente administrativo. O gerente comercial ficou com marketing e vendas, então ficou mais focado na área de negócios. Gerente de produção ficou lá com as suas áreas de engenharia, né, logística, industrial, que eu estou representando aqui pelos engenheiros 1, engenheiro 2. E o gerente administrativo ficou com as responsabilidades de RH e departamento financeiro, certo? E a gente poderia ter esse processo também invertido, por isso que eu botei a seta dos 2 lados. Se a empresa está passando, digamos, por dificuldades financeiras e precisa fazer o que a gente chama de downsizing, ou seja, redução da sua equipe, ela pode, por exemplo, eliminar um dos gerentes, né? Liberar um dos gerentes, juntar as posições e ir para esse outro modelo aqui que centraliza as funções do administrativo e financeiro. Pode botar uma pessoa só para fazer o papel do RH, financeiro e administrativo sob a gerência administrativa comercial. Ok? Volta aqui para mim, então. Vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoas? Está dando para entender essas mudanças? Como que uma empresa pode se reestruturar de acordo com a situação de mercado? Oi, Luiz, estou vendo que você entrou agora aí conosco. Você nos ouve bem? Oi, professor, tudo bom? Então, é que eu estou tendo uns probleminhas aqui com a internet, eu não estava conseguindo entrar. Ah, ok. Aí eu fui entrar só agora, desculpa, viu? Não, sem problema. Como é que está a Sheila? A Shirley tá bem, tá aqui. Eu não sei, ela parece que foi bem na prova até, parece que eu acho que ela tirou uma nota, foi acima da média. Então, parabéns para ela. No começo da aula de hoje eu dei parabéns para todo mundo. A maioria das pessoas tirou nota muito boa e a dela foi boa também. Parabéns, mostra que ela estudou. Tá bom, obrigado, viu, professor? Imagina, estou à disposição. Qualquer coisa, vai me dando um toque aí, Luiz. Às vezes eu fico olhando direto só o PowerPoint e esqueço de falar com os alunos, mas qualquer coisa pode me interromper. Luiz ou qualquer um dos outros, tá bom? Valeu, obrigado. Vamos voltar lá para os slides, então. Bom, então é isso. Esse exemplo aqui mostra, então, como uma empresa pode responder a eventuais necessidades de mudança, tá bom? A estrutura organizacional, a forma como uma empresa está organizada internamente, a gente costuma dizer que tem 2 dimensões, uma horizontal e a outra vertical. Na horizontal, o que a gente tem é, vamos dizer assim, a distribuição lateral das atividades. Então, vamos, como exemplo, olhar este organograma aqui desta outra figura. Então, a gente tem a figura do presidente, a figura do diretor industrial,
diretor de mercado. Diretor de mercado geralmente é aquele diretor comercial que eu estava falando com vocês, né? Responsável pela parte de vendas. E o diretor administrativo. E aí embaixo de cada diretor, os seus respectivos gerentes, certo? Então, quando eu estou falando da dimensão horizontal da empresa, eu estou falando de quantas diretorias e quantas gerências existem na empresa, né? Quanto mais diretorias, quanto mais gerências, mais ampla a gente costuma dizer que é o controle. Você tem mais gente tomando conta de mais coisas, certo? Uma empresa, então, horizontal, você tem mais pessoas e mais departamentos tomando conta de mais coisas. E na estrutura vertical, a gente tem a cadeia de comando. A estrutura vertical é essa, que vai do presidente até o estagiário aqui embaixo. Então, são, digamos assim, quantas camadas intermediárias a gente tem na linha de comando. Então, o presidente é o líder, quem responde a ele são os diretores, quem responde a ele são os gerentes e assim por diante. Certo? Esse conceito de estrutura organizacional dividido em horizontal e vertical, eles são muito relacionados à forma como a empresa se organiza e se relaciona com seus fornecedores também. Ok? Vou voltar a falar sobre isso um pouquinho mais lá para frente. Por enquanto, eu quero que vocês pensem, então, nesses dois eixos, né, X e Y. Ok? Bom, o que é que faz eu criar uma empresa mais horizontalizada ou mais verticalizada? Isso não tem uma regra geral que a gente possa aplicar. Isso vai depender da situação de cada empresa, vai depender das características da empresa, vai depender do mercado em que a empresa atua, vai depender do cenário político, econômico, vai depender do momento em que a empresa está vivendo, se ela é uma empresa jovem ou se ela é uma empresa mais madura. Então, não tem uma regra para isso. Mas tem alguns critérios que a gente pode utilizar para pensar a estrutura da empresa. Eu fiz uma lista aqui desses critérios e eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses critérios aqui nos slides a seguir, começando a falar sobre especialização do trabalho. Ok? O que é a especialização do trabalho? Oi? Professor, desculpe interromper, a Sabrina pediu para avisar que ela está pelo computador do tio dela e parece que ela não está conseguindo falar no microfone, mas ela está escutando você, tá bom? Ela pediu para eu avisar você. Beleza, valeu, obrigado. Vamos lá. Especialização, né? O que é especialização? A especialização é, digamos assim, o grau de conhecimento necessário dos profissionais da empresa para executar as suas funções. Então, quanto mais especializada for a empresa, ou as pessoas que trabalham na empresa, menor a possibilidade dela ser substituída. Vou dar um exemplo comparativo primeiro, depois eu explico melhor. Imaginem vocês um restaurante e imaginem um hospital. Em um restaurante, a gente tem uma divisão de tarefas. A gente tem os cozinheiros, a gente tem o garçom, a gente tem o caixa, né? A gente tem os diferentes papéis. No entanto, numa situação de emergência, eventualmente um garçom pode ser deslocado para a cozinha e ajudar o pessoal da cozinha. Mesmo que ele não saiba cozinhar, ele pode ajudar, por exemplo, a cortar os alimentos, ou pode ajudar a lavar a louça, ou então, numa situação de necessidade, o garçom pode ser deslocado para o caixa. Claro, ele precisa ser um treinamento.
mas aprender a trabalhar no caixa de um restaurante não é uma função tão difícil que exija tanta especialização assim, né? Uma pessoa com um bom treinamento pode aprender a trabalhar no caixa lá do restaurante. Agora, se a gente for pegar o caso do hospital, por exemplo, no hospital o nível de especialização é muito alto. Não dá para a gente pegar, por exemplo, uma nutricionista e colocar para fazer o atendimento do médico. Não dá para a gente pegar o médico e colocar para fazer, por exemplo, raio-x, na máquina de raio-x. Para fazer raio-x, não pode ser médico, precisa ser um técnico em radiologia, é outro tipo de formação. O que eu estou querendo dizer é que num hospital, todos os profissionais eles têm um altíssimo nível de especialização, de forma que é quase impossível ou muito difícil você remanejar os profissionais, ao contrário de um restaurante que exige um nível de especialização menor. No caso da profissão de vocês, pessoal, vocês que são do curso de RH e de logística, o que vocês acham? Vocês acham que vocês são uma profissão muito especializada ou pouco especializada? O que vocês acham? Se vocês estiverem em dúvida, é só vocês pensarem o seguinte: quem é de logística conseguiria trabalhar no departamento de RH para fazer, por exemplo, uma folha de pagamento? E quem é de RH conseguiria ir fazer inventário de estoque, gestão de compras? Provavelmente não. Então, a profissão de vocês é uma profissão altamente especializada. Volta lá no meu slide. Um profissional de logística ou de RH altamente especializado, é muito difícil dele ser substituído na empresa. Para trabalhar nessas áreas de RH, de logística, da área médica, entre outras, é necessário uma formação de nível superior ou outros cursos complementares à formação para melhor atuação. Em geral, os cursos mais especializados, eles têm remuneração maior, né, ganha mais. E esses profissionais mais especializados, eles tendem a precisar de menor supervisão, porque como o funcionário é mais qualificado, ele não precisa de alguém fiscalizando, entre aspas, né, vigiando o seu trabalho o tempo todo. Ele consegue trabalhar de forma autônoma com mais facilidade. Então, a especialização, por um lado, ela é muito boa para o profissional, mas, por outro lado, ela gera alguns problemas também, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Para o funcionário, às vezes, a pessoa pode ver a sua carreira limitada. Então, ela cresce até um certo ponto e, a partir daquele ponto, ela não tem mais possibilidade de crescer, porque ela já está, vamos dizer assim, no topo da carreira. E aí a atividade começa a ficar chata, tediosa. Então, como é que a gente pode fazer para manter a motivação desse funcionário? Não deixar cair a sua moral, né? Não deixar cair a sua motivação. E para a empresa, a especialização ela tem o problema de que se, por acaso, um determinado funcionário faltar ou sair de férias, ou pedir demissão, ou qualquer outra situação, na falta de um funcionário especializado, a empresa tem dificuldade para substituí-lo. Então, o excesso de especialização, ele é ruim, tanto para a empresa, quanto para o profissional também. Para evitar, né, isso, um excesso de especialização, algumas alternativas podem ser pensadas. Eu trouxe aqui 3 alternativas para a gente pensar e discutir. A primeira delas é a rotação do cargo. Rotação do cargo. O que é isso? É colocar outros profissionais diferentes atuando naquela área,
para ele aprender a fazer outras atividades. Então, por exemplo, se ele tiver perfil, um funcionário da área operacional, um engenheiro, por exemplo, da área operacional, ele pode se tornar gerente da área ou diretor da área. Ele pode assumir outras funções. Ou então, uma pessoa que trabalha na área de produção sai do departamento de produção e vai para o departamento de logística, por exemplo. Ou uma pessoa que trabalha na área administrativa vai trabalhar na área do RH, né, quando são áreas próximas. Então, fazer essa rotação de cargo permite que a pessoa continue motivada, aprenda coisas novas, e com isso a empresa também treina outros funcionários para fazer aquela mesma função, certo? Segunda forma de evitar os problemas relacionados à especialização pode ser a ampliação do cargo. O que é a ampliação do cargo? É você dar mais responsabilidades para aquele mesmo funcionário. Então, por exemplo, para um determinado gerente, você dá mais funcionários para ele trabalhar, para ele produzir. Ou então, para um diretor, você dá mais filiais para ele supervisionar numa região, né? Então, ele vai ser um diretor regional e não só um diretor de uma unidade, certo? Isso é ampliação do cargo. Ou então, terceira opção que eu botei aqui para vocês, é a valorização do cargo. Valorização do cargo. O que é isso? É aumentar a responsabilidade do funcionário. Então, ele pode até continuar sendo um gerente de produção, mas amplia as responsabilidades dele. Por exemplo, aumenta o limite de contratação, seja de fornecedores, seja de funcionários. Então, você delegar mais responsabilidade a ele, dar mais autoridade a ele. Isso sem mudar de cargo, tá? Sem mudar de cargo, você pode aumentar o poder de tomada de decisão. Um funcionário que está na empresa há muitos anos, conhece bem como é o seu funcionamento, ele tem condições de tomar decisões, digamos, de mais alto nível, decisões que envolvam riscos maiores, certo? Então, essas são 3 formas de manter os funcionários ao mesmo tempo motivados e também permitir que a empresa se desenvolva e se proteja contra uma eventual ausência de um funcionário ou até de uma equipe. Ok? Tá claro isso para vocês, pessoas? Qualquer coisa me perguntem. Segundo ponto é a amplitude de controle. Então, só para vocês não se perderem, né? Eu estou falando de aspectos que influenciam na escolha da estrutura da empresa. Falei do primeiro item, que é a especialização do trabalho. Vou falar do segundo, que é a ampliação de controle, e vou percorrer toda essa lista aqui, tá? A ampliação de controle, o que é a ampliação de controle? A amplitude de controle. A amplitude de controle é o número de cargos que um gerente é responsável, né? Então, vejam esse organograma que eu coloquei aqui. A gente tem um líder A e 2 subordinados B e C, 2 gerentes B e C. Então, A seria o diretor, B e C seriam 2 gerentes. O B, gerente B, tem 2 liderados, B1 e B2, e o gerente C tem 4 liderados, C1, C2, C3 e C4. A gente imagina que cada um desses funcionários, B1, B2, C1, C2, C3, C4, a gente imagina que cada um desses funcionários tenha um papel na empresa, certo? Então, a gente poderia ter, por exemplo, se esse C aqui fosse o gerente de RH, a gente poderia ter uma pessoa responsável por recrutamento e seleção, uma pessoa responsável por treinamento,
uma pessoa responsável por pagamento e uma pessoa responsável pelo sistema de informações, pelo banco de dados dos funcionários da empresa. Então, 4 pessoas respondendo para o gerente de RH. Então, essa amplitude que eu estou falando aqui, essa amplitude é o número de cargos que é controlado por um gestor. Ok? Por que essa amplitude é importante? Porque ela tem impacto no número de gestores que eu vou precisar contratar na minha empresa. E aí, quanto mais gestores eu precisar, mais caro vai ser o meu orçamento. E a gente sabe que todas as empresas estão em busca de enxugar os custos. E aí tem uma tendência de diminuir o número de gestores. Então, gestores que têm papéis semelhantes tendem a se unificar. Ok? Terceiro item é a cadeia de comando. Cadeia de comando basicamente é quem manda em quem. Botei aqui a definição, né? É a linha contínua de autoridade em uma estrutura organizacional. Então, é a mesma figura que estava lá anteriormente, só que está em outra posição. Então, o A, né, é o líder de toda essa equipe, sendo que o B é o líder de B1 e B2, e o C é o líder de C1, C2, C3 e C4. Pode parecer simples essa figura aqui, mas ela tem um conceito muito importante por trás, que era aquilo que eu estava explicando para vocês, que é o seguinte: quem é o chefe? Essa figura ela torna clara para todos na empresa quem é o chefe. Então, quando está claro quem são os chefes, dificilmente vai ter um conflito, por exemplo, do C1, porque o C1 ele recebe ordens e comunicação de C, mas não de B. Ok? Ele recebe comando do C e do A. Do C e do A, porque o A também é líder de C. Ok? Então, a organização da empresa nessa forma verticalizada é importante justamente porque ela mostra a cadeia de comando, quem manda em quem supervisiona o trabalho de quem. No caso de acontecer um problema, fica mais fácil da gente apurar as responsabilidades, certo? Aí uma outra característica é o que a gente chama de unidade de comando. Não confundir unidade de comando com cadeia de comando. Cadeia de comando é na vertical, assim como eu estou falando para vocês, tá? A unidade de comando, ela é um princípio que estabelece que a pessoa, o funcionário, ele só vai receber ordens de um gestor. Por isso que é unidade, porque é uma unidade de comando, porque recebe ordens, recebe informação, recebe instruções de como proceder só de uma pessoa. Hoje em dia, então essa é a regra geral. A regra geral é sempre ter unidade de comando. Uma pessoa que orienta a outra pessoa. Algumas empresas estão mudando um pouco esse conceito. Elas estão fazendo gestão compartilhada de recursos ou, às vezes, gestão alternada de recursos, onde uma pessoa responde para 2 líderes. Como isso é possível sem produzir conflito? De 2 formas. Então, volta aqui nesse organograma que eu fiz. Imaginem vocês que esta organização aqui é para um projeto. Quando acabar esse projeto, esse funcionário C1, ele pode ser remanejado para outra gerência e ir trabalhar com o B, né? Então, ele pode sair desse gerente e ir trabalhar para esse outro gerente. Isso é o que a gente chama de gestão alternada. Ele trabalha cada hora com um gestor. E o que é gestão compartilhada? Gestão compartilhada é quando 2 gestores podem utilizar um mesmo recurso em horários diferentes.
Vamos supor que eu tenha 2 projetos acontecendo na empresa, sendo que um é de baixa complexidade e o outro é de alta complexidade. E eu só tenho um profissional da área de TI para trabalhar no projeto. Então, ele pode dar um apoio durante alguns horários para o projeto mais simples e durante o restante do tempo ele fica alocado no projeto que é mais complexo, certo? Então, isso é a questão da unidade de comando. A vantagem de uma empresa se organizar em mais de uma unidade de comando é, claro, a redução de custos, né? Ela pode, com menos pessoas, ter a mesma pessoa trabalhando em projetos diferentes, desde que as regras fiquem claras, por exemplo, de qual horário vai ser gasto em cada projeto, quais são os limites de cada projeto, ok? Eventualmente, pessoal, isso pode ser feito até com gerentes, tá? Eu já trabalhei em empresas onde isso era muito comum. Então, eu tinha um projeto de baixa complexidade e um projeto de alta complexidade. Esse projeto de alta complexidade precisava de muita gente e esse de baixa complexidade precisava de pouca gente. Eventualmente, o gerente B aqui, ele ia trabalhar no projeto mais complexo para o gerente C. Quase como se fosse uma letra C5 aqui, tá? Ele ia trabalhar sob a supervisão, ele era gerente, mas ele ia ajudar o outro gerente, colega dele, como um funcionário dando um suporte, dando um apoio para o C, ok? Então, isso também está relacionado à unidade de comando. Lembrando que o objetivo disso é a otimização, a racionalização de custos, certo? E o desempenho do projeto, evidentemente. O outro quesito que eu queria comentar com vocês, então, lembrando, a gente está falando de fatores que influenciam na escolha da estrutura da empresa. Como eu vou montar a minha estrutura de departamentos e de cargos. Vou falar agora sobre a questão da autoridade. O que é autoridade? Autoridade, eu coloquei aqui a definição, né? São os direitos, entre aspas, né, as responsabilidades, melhor dizendo, de uma determinada posição gerencial, de um determinado gerente, para dar ordens de forma que elas sejam cumpridas. Então, a gente pode ter 3 tipos de organização da autoridade. Uma organização em linha, então, deixa eu mostrar aqui nesse organograma. Esse organograma aqui é uma organização em linha. O A manda em B e em C. E os funcionários C respondem ao C e ao A. Né? Percebe que forma uma linha reta, uma estrutura, uma linha reta. Isso é o que a gente chama de autoridade em linha. Você tem o chefe e os subordinados do chefe. É o modelo mais fácil. O segundo modelo é o modelo de consultor ou assessor. É a pessoa que, mesmo não sendo liderado, ela apoia o chefe. Normalmente, a gente coloca como um outro desenho. Deixa eu mostrar aqui a figura. Acho que eu não coloquei aqui nesse gráfico. Espera aí que eu vou pegar no livro e vou mostrar para vocês no livro. O livro tem uma figura bem interessante. Espera só um pouquinho. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Estão muito quietos na aula de hoje? Será que vocês estão aqui comigo ou vocês estão todos vendo novela? Aqui, ó. Professor, eu acho que é porque tem pouca gente mesmo. Tá bem vazia a sala hoje, né?
Então, tem 7 pessoas. Pois é, essa sala é grande. O que será que aconteceu, pessoal? Será que as outras pessoas desistiram do curso? Tem alguns pessoal que achou que, por ser semana de pós-prova, acharam que não ia ter aula. Ah, pode ser. Bem lembrado. Aconteceu isso no meu curso também. Ah, pode ser, hein? Eu nem fiz revisão de prova com essa sala, porque a maioria do pessoal foi super bem, né? Então, hoje é aula normal. Tá aqui a figura que eu estava procurando, pessoal. Desculpa, estava nos slides, sim. Então, vamos lá. Eu estava falando para vocês sobre a autoridade consultiva, ou consultor, ou assessor. São todos sinônimos. O que é isso? Vou te mostrar na figura. É esse cara aqui, ó, essa figura aqui. Esse assessor, que poderia ser também um consultor, ele não é necessariamente um funcionário do presidente, ele é alguma pessoa que orienta o presidente. Eu poderia ter um assessor aqui, por exemplo, né, um bracinho que a gente puxa do lado. A gente puxa do lado aqui justamente para dizer que a relação com o líder não é de liderança direta, é de liderança lateral, é de consultor. Ou seja, esse cara aqui, ele vai falar e dar a opinião dele. Não necessariamente o presidente vai concordar, certo? Então, ele vai ajudar. Normalmente, a gente tem várias empresas na área de consultoria e gestão que funcionam, que fazem esse papel aqui de assessores ou de consultores. Da mesma forma como um médico faz um diagnóstico do paciente e faz uma recomendação, olha, tome este remédio, faça esta atividade física, e o paciente pode ou não tomar o remédio, fazer o exercício. Da mesma forma, no ambiente empresarial, né, o assessor ele pode sugerir que o presidente contrate ou demita uma pessoa, terceirize ou internalize uma atividade na indústria, né? Ele pode dar sugestões de como o presidente vai agir. Mas isso não significa que essa sugestão vai ser seguida, também não significa necessariamente que o presidente tem uma relação de comando e controle sobre este assessor, certo? E a terceiro nível de autoridade é a autoridade que a gente chama de autoridade funcional. A autoridade funcional ele está relacionado ao papel que um determinado profissional exerce na empresa. Então, por exemplo, quando o departamento de vendas vende um produto ou vende um projeto, não basta só vender um projeto, principalmente se for um projeto complexo, porque precisa ser assinado um contrato, e neste contrato vão estar lá as cláusulas, os deveres e direitos das partes, né, que estão assinando aquele contrato, e esse contrato ele precisa passar pela área jurídica da empresa. Então veja, a área jurídica, os advogados da empresa, eles não pertencem à área comercial e eles não têm uma relação de liderança com a área comercial, mas eles têm uma autoridade funcional. E aí eles podem, por exemplo, vetar um determinado projeto que o departamento de vendas vendeu, né? Se aquelas condições não forem adequadas do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Tá? Outro exemplo que eu sempre costumo dar de autoridade funcional é em relação ao pessoal de TI. Né? O departamento de TI, ele é um departamento que apoia todos os departamentos da empresa. E embora ele não seja nem líder, nem subordinado do departamento de produção, por exemplo, é o departamento de TI que pode autorizar ou não a compra e instalação de um novo equipamento, ou a compra ou instalação de um novo software, ok? Porque é como se fosse uma
um conhecimento técnico mais especializado que ele tem relacionado àquela área. Tudo bem? Aí vamos falar sobre responsabilidade, níveis de responsabilidade. O que são as responsabilidades? Responsabilidades são as obrigações que o gestor tem, tanto para atingir os objetivos, né, da empresa, administrando da melhor forma possível os recursos, como de seguir as políticas institucionais, ou seja, o que a empresa espera desse gestor, como também de tirar o melhor de cada funcionário, motivar as pessoas a trabalhar sob sua supervisão. Então, pensem em vocês mesmos. Não tem gestores que a gente gosta, que a gente admira, que a gente reconhece que eles têm uma capacidade de liderança? E se eu for perguntar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão me dizer também que deve ter tido algum gerente na sua vida que você não teve um relacionamento assim tão amigável. Então, essa diferença entre os bons gestores e os maus gestores está muito relacionada à forma como ele administra a responsabilidade na organização, motivando as pessoas a trabalhar com eles, a gerenciar a sua equipe da melhor forma possível, né? Então, isso está muito relacionado à autoridade do cargo, né? Eu já vi, inclusive, pessoas pedirem para mudar de departamento para ir trabalhar com um gerente mais legal, né? Porque tinha um gerente que não era tão legal. E aí, acho que o último item que eu queria conversar com vocês é sobre a questão da centralização ou descentralização. O que é centralização ou descentralização? Digamos assim, o grau de autoridade que uma pessoa tem para tomada de decisão. Então, um gerente pode ser um gerente centralizador, ou seja, é sempre ele que vai dizer sim ou não, é sempre ele que vai dar a posição dele no final e essa posição precisa ser seguida. Ou a gente pode ter uma gestão mais descentralizada. O que é isso? É quando o gestor pede a opinião da equipe. Olha, gente, e se a gente trabalhasse de tal forma? E se a gente trabalhasse dessa outra forma? O que vocês acham de a gente fazer tal coisa? É o gestor que consulta os seus funcionários e que faz o que a gente chama de gestão descentralizada. Ok? Eu diria para vocês que hoje em dia tem uma tendência muito forte no mercado de haver uma tendência à descentralização das decisões. Por quê? Primeiro, porque quando o gerente não é muito duro, quando ele faz uma gestão descentralizada, ele consegue levar em consideração outros fatores que motivam outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que um gerente precisa fazer hora extra esse final de semana. Ao invés de ele chegar lá e falar assim, fulano, você vai fazer hora extra nesse final de semana. Seria uma posição centralizadora. Ele pode chegar para a equipe e falar, gente, precisamos fazer hora extra nesse final de semana. Quem pode? E aí alguém da equipe se disponibiliza, quem tiver interesse em ganhar uma hora extra, se disponibiliza para trabalhar naquele final de semana. Certo? Então, trabalhar de forma descentralizada considera características pessoais das pessoas, né? Características individuais das pessoas. Pode considerar características técnicas. Então, por exemplo, um gestor ele precisa comprar uma determinada máquina no mercado para aumentar a capacidade de produção. Mas pode ser que esse gestor não conheça tecnicamente a máquina, as características da máquina. E aí o que ele pode fazer? Perguntar para um funcionário dele que tenha mais experiência, um engenheiro, por exemplo, que tenha mais experiência, perguntar como vai ser como deve ser a configuração daquela máquina de forma a atendê-los melhor, né?
ok? Um gerente que faz isso, que adota uma posição mais descentralizadora, ele também colabora para envolver mais a equipe fica mais feliz, né? Porque fica mais motivada, melhora a produtividade, porque se sente parte daquele processo, se sente envolvida naquele processo. Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa muito rígida, né? Então, é isso. Bom, e acho que para a aula de hoje era isso. Para a aula de modelos de gestão, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma questão, trazer alguma questão? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode fazer uma pausa, eu preciso tomar uma água rapidinho, vamos fazer um intervalinho, e aí a gente volta com a aula de ProInter. É possível? Vocês concordam? Vamos fazer uma pausa de quanto? Uns 5 minutinhos? Pode ser? Só para a gente tomar água? Vamos fazer isso, então. Deixa eu colocar Pode ser, professor. aqui. Vamos colocar aqui o nosso slide do intervalo. Pelo meu relógio, são 20 horas e 6 minutos. 20 e 11, pode ser? Hoje eu separei um material, eu vou passar um exercício para vocês também da disciplina de ProInter. E aí eu explico para vocês como é que vai funcionar logo no retorno do nosso intervalo. Vou desligar o meu áudio aqui e daqui a pouco a gente volta. Até já, pessoal.
Olá pessoal, voltando aqui então, vamos lá para a nossa segunda parte da aula, depois desse rápido intervalo. Vamos falar um pouco sobre ProInter. Deixa eu pegar o material aqui para compartilhar com vocês. Bom, em relação à disciplina de ProInter, né, falando sobre a avaliação, a disciplina de ProInter é um pouco diferente. A gente não fez avaliação, a gente fez só aquele trabalho que vocês me mandaram por e-mail, aquele trabalho em grupo. Então, o primeiro comentário positivo que eu tenho a fazer é que foi muito legal. Todos os alunos que estão frequentando o curso entregaram o trabalho, isso é muito positivo. Eu vi que teve um esforço de vocês em tentar atender aquela solicitação que eu fiz. Alguns alunos entregaram com bastante antecedência, então, galera, está de parabéns por isso. Segunda questão é o seguinte, eu procurei responder individualmente cada uma das pessoas que mandou, fazendo alguns comentários sobre o projeto de vocês. Então, para algumas pessoas eu pedi pequenas alterações, para alguns outros grupos eu pedi alterações maiores, e para alguns grupos o projeto estava tão bom que eu só disse que estava ok e aprovei. E aí eu já lancei as notas de vocês também lá no sistema, já estão disponíveis, então acho que, no geral, a maior parte da sala foi bem naquele trabalho também, né? Como eu tinha comentado com vocês, na disciplina de ProInter, a gente vai construir esse trabalho em etapas. A primeira etapa vocês já entregaram, e a segunda etapa do trabalho, ela começa hoje e ela segue ao longo das próximas semanas. E vocês vão fazer um pouquinho desse trabalho por semana e no final vocês vão me entregar o trabalho completo, certo? Então, agora na segunda parte da aula vai ser o seguinte, eu vou dar uma breve explicação sobre os conceitos teóricos que a gente vai falar e logo em seguida eu vou explicar como vai ser a etapa do trabalho prático de vocês. Vamos lá para os slides, então. Opa, acho que aconteceu alguma coisa errada aqui. Aqui. Pronto. ProInter. Então, é o seguinte. Aquela atividade que vocês desenvolveram e me entregaram das 2 páginas, aquilo lá é o que a gente chama de definição de escopo. O escopo, ele vamos dizer assim, a receita de bolo do projeto. Como fazer o projeto. É através do escopo do projeto que a gente define o que faz parte e o que não faz parte do projeto. O escopo ele é um documento extremamente importante para definir os próximos passos que virão a seguir, que é definir as pessoas, os recursos financeiros, né, a grana que a gente vai gastar, o prazo de execução do projeto e que tipo de material a gente vai precisar para executar o projeto, tá bom? Por isso eu pedi para vocês fazerem projetos simples, pedi algumas correções para alguns grupos para o projeto se tornar mais simples, ok? Então o escopo é isso, o escopo é a receita de bolo do projeto, tá? Na aula de hoje, eu queria falar um pouco sobre a questão da estimativa de duração das atividades, né? Todo projeto, ele tem algumas coisas, ele tem uma coisa que se chama restrição. Então é o seguinte, imagine que você vai fazer um bolo, você tem um cozinheiro, se ele tiver apenas um forno, ele só consegue fazer um bolo em 1 hora.
Só que, se no forno couberem 2 formas, ele consegue fazer 2 bolos em 1 hora. Se tiver só um forno que caiba um bolo, não adianta a gente aumentar o número de cozinheiros e nem aumentar o número de ingredientes, porque não vai aumentar a capacidade de produzir bolos. Então, a gente diz que, nesse caso, a quantidade de fornos que a gente tem é uma restrição para a capacidade de produzir bolos. Ok? Então, esse conceito de restrição é importante para a gente saber o sequenciamento das etapas do projeto. Depois tem uma coisa que se chama Estrutura Analítica de Projetos, EAP. A estrutura analítica de projetos, ela parte daquela declaração de escopo e ela detalha um pouco mais a forma como o projeto vai ser executado. Sabe como se a gente fosse dividir o projeto em etapas? Etapa 1, etapa 2 e etapa 3? Tinha lá na declaração de escopo de vocês uma solicitação para dividir o projeto em etapas. A EAP, a Estrutura Analítica de Projetos, ela é uma coisa que vai permitir que a gente abra cada uma dessas etapas e veja como essas etapas estão organizadas e como elas se sequenciam, tá bom? Eu me lembro que nas nossas aulas presenciais eu expliquei essa curva aqui para vocês, que é a curva do ciclo de vida do projeto. Vocês devem ter visto isso também na aula da disciplina de projetos, o ciclo de vida dos projetos, que é o seguinte: aqui no eixo X a gente tem o tempo, e aqui no eixo Y a gente tem a quantidade de pessoas e de dinheiro, os recursos do projeto, tá? O ciclo de vida do projeto, ele sempre vai ter uma curva mais ou menos parecida com esse. Não importa qual o projeto, sempre vai ser uma curva parecida com essa. E a gente costuma dividir essa curva em 4 etapas, que são o início do projeto, também chamado de iniciação, a segunda etapa, que é a etapa de organização e preparação. Às vezes isso pode aparecer como planejamento do projeto. A terceira fase, que é a execução do trabalho. E a última etapa, que é a etapa de encerramento do projeto. Tá? Eu coloquei aqui embaixo os marcos, quer dizer, o que define quando cada um começa e acaba, né? Então, o início do projeto, ele termina com uma coisa que a gente chama de termo de abertura do projeto. E que para a gente aqui na minha disciplina vai ser aquele documento de escopo que vocês fizeram, que vocês me entregaram na semana passada. Então, agora a gente vai entrar numa outra etapa, que é a etapa de organização e preparação, ou seja, de planejamento de como a gente vai executar o projeto. Isso aqui vai começar no termo de abertura e vai terminar com o plano de gestão do projeto antes da gente executar o projeto. Na verdade, a gente não vai executar esse projeto, né? A gente vai entregar só o trabalho de gerenciamento do projeto. Se a gente fosse executar, no final do trabalho, a gente teria todos os produtos entregues e aceitos pelo cliente, né? Não basta entregar, ele precisa ser aceito pelo cliente. Aí, aqui no final do projeto, as pessoas são desmobilizadas, ou seja, elas voltam para os projetos originais, os terceiros são desligados do projeto e todos os documentos que a gente produziu são arquivados. Então, essa é a fase do encerramento do projeto. Isso é só para vocês terem uma visão do todo. A gente vai focar agora nesta segunda etapa, que é a etapa do planejamento, ok?
Eu vou pedir para vocês fazerem um documento, prepararem um documento que é o seguinte, é a EAP do projeto de vocês. Então, eu vou dar 2 exemplos de como uma EAP pode ser montada. O exemplo que eu mais gosto é esse primeiro aí que está na tela de vocês, que é uma EAP em lista. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Peguei um projeto X qualquer e separei ele em 4 fases. Iniciação, organização, execução e controle e encerramento. Essas 4 fases são as mesmas 4 fases aqui da nossa curva, tá bom? Você poderia me perguntar assim, professor, eu sou obrigado a colocar a minha divisão do projeto sempre assim, separado dessa forma? Não, não é obrigado. Você pode fazer a divisão de etapas do jeito que você quiser. Só que, no exercício que eu vou passar para vocês agora, eu vou pedir para vocês fazerem desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Para ficar mais didático, para ficar mais fácil, para vocês conseguirem entender melhor, exercitar melhor essa ideia de o que vem primeiro, depois, até o fim. Ok? Nesse meu projeto genérico, nesse meu projeto X aqui, então eu dividi em 4 partes e aí eu detalhei o que é que eu vou fazer em cada uma dessas partes. Então, na iniciação do projeto, ou seja, nesta primeira parte aqui, eu vou fazer a definição do escopo, definição dos custos e prazos e seleção da equipe. Aí passa para a segunda fase, organização. Na organização, eu vou fazer a definição dos objetivos de cada uma das etapas, a definição dos responsáveis, quem vai fazer o que no meu projeto, e vou montar a EAP detalhada do projeto. Na terceira etapa, que é a etapa de execução e controle, né? Execução e controle é a maior etapa, eu vou fazer a elaboração do projeto, propriamente dito, projeto X aqui, lembrando que isso é um exemplo. Vou fazer a documentação. O que é a documentação do projeto? Documentação é a agenda do projeto, como o projeto andou, quais foram as pessoas que trabalharam, o que foi produzido dia a dia. Eu vou acompanhar todos os indicadores do projeto. Então, o que pode ser indicador do projeto? Quantidade de pessoas trabalhadas por dia, quantidade de dinheiro ou qualquer outro recurso consumido diariamente, o acompanhamento que eu vou fazer para ver se o projeto está dentro do prazo ou se atrasou, e a emissão de relatórios periódicos. No projeto que vocês apresentaram para mim na semana passada, todos os projetos de vocês, a maioria dos projetos, acho que todos eram projetos de curta duração, projetos de 1 mês ou 2. Mas a gente pode ter projetos de longa duração. Imagina, sei lá, construir um prédio muito grande. Eu posso ter, sei lá, 1 ano, 2 anos para a construção de um prédio. Então, esse acompanhamento é fundamental, né, para saber se eu vou conseguir entregar no prazo ou não. E essa emissão de relatórios é o que vai me dizer se o projeto está caminhando bem ou, caso surja algum tipo de problema, o que é esse problema e como eu vou fazer para evitar que o problema ocorra, minimizar os impactos desse problema. E na 4ª e última etapa é o encerramento. O encerramento do projeto, o que é? Aquilo que eu falei para vocês antes. A entrega e aprovação pelo cliente, fundamental. Toda a documentação do que foi entregue. Essa documentação aqui compreende a documentação técnica do projeto, então toda a descrição que foi feita. No caso das pessoas que propuseram, por exemplo, treinamentos, quem for fazer treinamento precisa ter uma lista de treinamentos. Como é que eu vou emitir o certificado para as pessoas se eu não tiver uma lista de presença?
só vou emitir o certificado para os alunos que realmente cursaram o seu curso. Então, eu preciso dessa documentação. Se eu fiz compra de alguma coisa, eu preciso ter as notas, né, que comprovem o que foi gasto no projeto. E, por fim, a desmobilização. O que é a desmobilização? Desmobilização das pessoas e até das máquinas, né? As pessoas elas vão voltar para outros projetos ou vão ser desligadas da empresa. E o material que eu usei, ele vai ser desmobilizado e entregue para a pessoa que for utilizar em seguida. Por exemplo, as ferramentas que eu usei no meu trabalho, elas podem ser utilizadas, podem ser disponibilizadas para outro projeto. Ok? Bom, isso aqui tudo que eu apresentei para vocês é um exemplo de como fazer uma EAP genérica para um projeto X qualquer. Tem um outro modelo, que é um modelo de estrutura hierárquica, que é em organograma, né? Essa figura que eu estou mostrando para vocês é o organograma do projeto. Atenção, cuidado, não confundam este organograma que eu estou mostrando para vocês agora com aquele organograma que eu mostrei na aula lá de modelos de gestão. Aquele organograma que eu mostrei para vocês era um organograma de pessoas. O chefe, quem era chefe respondia para quem, né? Era uma relação de chefe e subordinado. Esse organograma que eu estou mostrando para vocês é um organograma de projeto. Então, na fase de iniciação, eu tenho aqui definição do escopo, custos e prazos, seleção da equipe. É igualzinho o que está aqui na lista. Eu só mudei, digamos assim, a aparência do projeto, da apresentação da EAP. Então, vocês podem fazer assim, em lista, como eu falei, é a forma que eu acho mais fácil de ler. Ou vocês podem fazer aqui como organograma também, como vocês preferirem, tá bom? Só que uma coisa que eu observei nos trabalhos que vocês me entregaram na semana passada, eu tive uma certa dificuldade de ler alguns projetos, principalmente quando falava lá das etapas, porque algumas estavam mal descritas, ou estavam pouco descritas, melhor dizendo, estavam pouco descritas. Às vezes a pessoa coloca lá, etapa 1, contratação. Contratação de quê? De quem? Né? O que você vai contratar? Então, na atividade que eu vou passar para vocês, eu fiz o seguinte roteirinho. Olha só. Vocês vão elaborar a EAP do seu projeto. Então, este projeto aqui que eu estou falando é um projeto que vocês começaram na semana passada, que vocês me entregaram na semana passada. Aí, essa EAP pode ser na forma de figura, desta figura aqui, ou na forma de lista, tanto faz. Só que eu vou querer que vocês incluam um pequeno relatório, 1 a 2 páginas. Opa, falta a palavra páginas aqui. 1 a 2 páginas. Contendo uma breve descrição, um parágrafo de cada atividade ou subatividade. O que é isso? Se vocês forem fazer em lista, por exemplo, definição de escopo. Você vai colocar lá, o escopo do projeto e vai colocar qual é o escopo do projeto. Então, por exemplo, ministrar um treinamento, no exemplo que eu tinha dado para vocês, eu acho que era um treinamento de Microsoft Teams, né? Ministrar um treinamento de Microsoft Teams. Qual vai ser o custo? X mil reais. Qual vai ser o prazo? 1 mês. Qual vai ser a equipe? Aí lista lá a equipe. E assim por diante. Então, eu vou querer que vocês escrevam um parágrafo descrevendo cada um. Porque senão vocês botam só uma palavra e aí eu não consigo entender.
Então, a base para vocês elaborarem a estrutura analítica de projetos de vocês vai ser o escopo que vocês me entregaram na semana passada. E eu vou pedir para vocês seguirem aquelas 4 etapas do ciclo de vida do projeto. Ou seja, para todos os grupos, o projeto vai ser subdividido nas etapas. 1, iniciação. 2, organização. 3, execução e controle. 4, encerramento. Ok? Atenção, eu estou pedindo isso para vocês agora. Eu quero que vocês façam para a semana que vem, mas vocês não vão me entregar agora, ok? Essa é só uma primeira parte do projeto. Ao longo das próximas semanas, eu vou passar mais algumas partes do projeto e vocês vão fazendo esse projeto aos poucos. E aí, mais para frente, eu vou dizer o que vai compor assim, o primeiro lote de entregas até a gente chegar no relatório final, que vai ser o relatório do segundo bimestre. Ok? Então, vamos lá. Dúvidas? Vocês ficaram com alguma dúvida desta atividade? Do que é para fazer nesta atividade? Deixa eu ver vocês. Oi, Bruna. Não estou te ouvindo. Está com muito ruído aí seu microfone. Você está me perguntando alguma coisa? Bruna? Tudo bem? Se alguém tiver com dificuldade no microfone, pode me mandar e-mail. Eu estou aqui com a minha caixa de e-mails aberta. O Alisson acabou de me mandar um e-mail agora há pouco, né, falando que ele não estava conseguindo falar porque ele está sem microfone, mas ele está me ouvindo bem. Já respondi para ele. Bruna, você está conseguindo falar agora? Não? Ok. Então, falem para mim se vocês têm alguma dúvida ou dificuldade. Não também? Tá tranquilo? Pessoal, é o seguinte, eu gravei essa reunião que a gente fez, né, essa aula que a gente fez, e eu vou postar lá no AVA, no link da aula da unidade 3, sessão 1. E para quem precisar, pode pegar lá e assistir de novo. E se tiver dúvidas, me mandem por e-mail, tá bom? Vamos encerrando por aqui, então, a nossa aula. Procurem dar uma olhadinha, né, nos slides de aula. Todos os slides de aula já estão compartilhados com vocês lá no AVA. E eu fico à disposição. Boa semana aí para vocês. Aos que puderem, façam o isolamento final, o isolamento social. Cuidem da saúde de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau, pessoas. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Um abraço, Luiz. Tchau.